Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com. Nessa aula a gente vai aprender como inserir uma tatuagem numa foto, tá? Então aqui você tem o antes e o depois. Então a gente vai ver nessa aula aqui passo a passo como que a gente faz isso. Bom, o primeiro passo é a gente ter a imagem que a gente vai inserir a tatuagem, tá? Então eu escolhi essa foto aqui, que acho que ela tá boa pra gente trabalhar. E aqui a gente tem a imagem da tatuagem, tá? Que é na verdade um PNG com transparência. Se você buscar no Google imagem para tatuagem com transparência, você vai achar um monte de site que tem várias imagens. Então eu vou pegar essa imagem aqui com essa ferramenta, a ferramenta Move Tool. Eu vou arrastar ela aqui para dentro da outra e vou soltar ela aqui. Vou fazer Ctrl T, vou virar ela mais ou menos na posição que eu quero usar, certo? Mais ou menos isso. Vou aumentar ela aqui de tamanho, vou fazer ela maior assim. Girar ela um pouco, assim eu acho que tá ok, não tem problema essa parte que tá maior do que o corpo, certo? Eu posso dar duplo clique ou apertar Enter. Ok, feito isso eu vou fazer clique direito em cima dessa layer, né, dessa camada. Eu vou vir aqui em Convert to Smart Object, eu vou transformar isso aqui num objeto inteligente, a gente já vai entender o porquê. E aqui em cima eu vou colocar a opção Multiply. Agora eu vou baixar a opacidade mais ou menos, ao invés de mexer aqui por cima, você pode selecionar a camada e digitar o valor que você quer, tá? Então, por exemplo, 65. Eu acho que para essa foto aqui é um valor bom, tá? Feito isso, eu vou voltar a fazer Ctrl T e eu vou pegar esse cara aqui, ó, a ferramenta Warp, que a gente consegue com ela distorcer um pouco o objeto, ó. Tentar fazer acompanhando aqui o movimento das costas, aqui que tem um osso, enfim. Tentar deixar ele não tão redondinho igual tá no papel, né? Vamos dizer assim, colocar ele com movimento, ó, mais de curva, acompanhando o formato aqui do corpo. E feito isso, a gente vai criar uma máscara. Então a gente vai vir com essa camada selecionada, a gente vai vir aqui, ó, nesse botãozinho, vamos fazer clique aí. Feito isso, ele me aplica uma máscara. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o pincel, o atalho, a letra B. Eu vou colocar aqui o hardness dele em 100%, porque eu quero ele mais definido. Repare aqui essa bolinha aqui em cima, ó. Quando eu arrasto aqui para o lado, ó, 0, ele fica com a borda mais desfocado. Quando eu coloco em 100%, ele fica com a borda bem marcada. Eu quero que ele fique com a borda bem marcada. Eu vou pegar aqui a espessura, diminuindo, eu posso aumentar ou diminuir por aqui pelo colchete, ou eu posso aumentar e diminuir o size dele por aqui também, tá? Eu acho que pelo colchete é mais fácil. Então, com a minha máscara selecionada, porque repare que eu tenho a máscara e a layer, né? A imagem da layer aqui da nossa camada. Eu posso selecionar a camada ou a máscara. Eu vou selecionar a máscara. E com o preto por cima, então eu encontro o tamanho do diâmetro que eu quero usar, me certificando que aqui o flow esteja em 100%. Eu vou clicar aqui na máscara e eu vou apagar aqui, ó, a parte que eu não quero, ó. Certo? Não tem problema que eu entre na pele dela, ó. Não tem problema, isso aqui que eu passei, eu fiz de propósito. Aqui também, ó, eu vou fazer de propósito, deixando sobrando. Eu prefiro fazer assim, porque depois é só apertar a tecla X no teclado para inverter a cor aqui, colocar o branco aqui por cima. E aí, esse contorno, eu vou trabalhar com o zoom, fazendo Ctrl+. Ó, eu posso aumentar aqui o tamanho do meu diâmetro, ó, para ficar bem no formato do ombro dela. Vou vir até aqui em cima. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Se você passar, não tem problema, tá? Vamos dizer que você vê aqui, se empolgou, passou um pouco. Novamente, só colocar aqui X para inverter a cor e você pode apagar. Na verdade, eu preferia fazer assim, daí já. E inverter de novo a cor e aí vim aqui colocar bem no limite onde eu tenho que pôr, tá? Então, aqui, repare o seguinte, que essa malha, ela tem um espaço entre cada nó, né? Entre cada ponto. Então, o que eu devo fazer? É mais fácil, nesse caso, eu colocar bem aqui e ver mais ou menos o diâmetro, ó, que ele mais ou menos acompanha, ó. E aí eu faço um clique aqui, outro clique aqui. Isso daí, óbvio que com mais detalhe você trabalhar, melhor você vai conseguir o resultado, né? Ó, aqui eu diminuo um pouco. Enfim, eu vou repetir esse procedimento em toda a minha imagem. Aí você vai fazer todo esse trabalho com mais detalhe, aproximando com o zoom, trabalhando com diferentes espessuras para conseguir fazer um resultado bem legal. Agora eu vou voltar aqui, fazendo Ctrl-, ó, repare que agora a gente já tem aqui a máscara. Aqui, se você quiser trabalhar assim, vamos dizer, bem no detalhe do detalhe, ó, por exemplo, aqui até poderia isolar o cabelo também, ó. Poderia fazer a mesma coisa aqui com o cabelo, ó.
Poderia vir aqui, inverter para tirar aqui, ó, o cabelo, passar por cima dele, ainda que seja meio exagerado. Depois eu poderia pegar a seleção e com a barra de espaço selecionada, mover essa seleção aqui, ó, por exemplo, para cá, mais ou menos assim, fazer Shift Ctrl I para inverter a seleção, pegar o B novamente, inverter a cor apertando o X e vir só até aqui o limite dela, certo? Aí, sem tirar a seleção, só mexendo na flechinha do teclado, eu consigo mover a seleção para outro lugar e aqui eu também consigo acompanhar todo esse espaço aqui, ó. Agora, faço o Ctrl D, pego outra seleção, vou fazer aqui por partes, ó. É o mesmo esquema, é basicamente fazer a seleção, inverter, Shift Ctrl I, pintar até ali o limite dela, e a parte de dentro é mais fácil. Posso aumentar a espessura do meu pincel, deixando o hardness dele aqui em 100%, e com a máscara selecionada, colocar o hardness aqui para baixo um pouco, ok. Bom, aí é o detalhe do detalhe do detalhe, né? Se você vir aqui Ctrl 1 para você ver o 100%, ó, ele está por cima já do cabelo, tá? Bom, uma vez que você fez as máscaras, repare o seguinte, apesar da diferença ser pouca, tem uma diferença de iluminação aqui nas costas dela, né? Essa parte aqui, por exemplo, está mais branca, aqui ele começa a escurecer um pouco, aqui ele volta a clarear, e fica estranho se a gente for ver a tatuagem assim, apesar de que ela está em 65%, na vida real a gente não ia ver assim nessa cena, justamente porque tem essa diferença de cor. Então o que a gente teria que fazer? Teria que selecionar aqui a camada, apertar a máscara dela, né? Apertar a tecla B para pegar o pincel também novamente. Vou aumentar aqui a minha espessura pelo colchete, mas lembra que você pode fazer isso por aqui pelo size também. E aqui onde diz Flow, eu vou abaixar isso aqui mais ou menos para uns 9%, 8%. E aí, o que eu vou fazer? Essa parte aqui, por exemplo, ó, eu vou inverter, vou colocar aqui o preto por cima, ó. Vou passar aqui para deixar um pouco mais claro nas extremidades, ou seja, essa parte aqui do ombro dela que está mais clara, ó, eu vou tentar passar em alguns momentos aqui para ele não ficar tão marcado, certo? Aqui depois ele volta a ficar claro também, ó. Aqui ele fica um pouco mais escuro e nessa parte aqui um pouco mais clara. Então eu vou tentar colocar aqui um pouco mais claro aqui, enfim, para dar essa diferença, certo? Se a gente vier aqui, Window, vier no histórico dele, ó, você consegue ver aqui, então vou encaixar o ponto aqui, ó, certo? Fica muito mais real essa diferença da cor. A gente está quase lá. Aí depois disso, o que a gente faz? A gente pode vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, vou colocar aqui 1% só, 1 pixel só de, a intensidade 1 só, de blur, ó, antes e depois. É uma diferença bem mínima, mas é melhor dar um pouquinho de blur para ele não ficar tão fake. E a gente vinha aqui depois também em Filter, Noise, Add Noise. E aí aqui, você pode ver, ó, vou colocar aqui 100% para você ver a diferença, ó, antes e depois. Aqui eu estou aplicando 15. Podia aplicar um pouquinho mais, mas eu acredito que 15 está bom. Repare que aqui ao aplicar o preview, ele está me dando aqui, ó, a continuação da tatuagem. Por quê? Essa máscara aqui sobrou um pouquinho para eu apagar, tá? Então aqui eu posso colocar aqui Flow novamente 100. Vou colocar aqui o hardness dele 100% também. Selecionar a máscara e apagar aqui, ó, essa parte aqui que sobrou. Na verdade aqui faltou. Porque agora se eu for querer colocar, ó, eu teria que colocar aqui novamente Flow em 8. Eu vou apertando mais, ó, eu adicionei, só que repare que ele ficou com um pouco mais escuro aqui. O que eu teria que fazer é novamente o mesmo esquema, ó. Apertar ali, inverter a cor, colocar o preto por cima e aí passar aqui, ó, para ele não ficar a diferença tão grande, ó. Bom, aí você tem, ó, antes e depois. Para receber gratuitamente conteúdo exclusivo, você pode entrar agora mesmo no site triboaudiovisual.com e deixar lá o seu e-mail. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e se esse tutorial te ajudou, dá um curtir nesse vídeo. Valeu!